Como foi viver a pior dor da sua vida? Essa é a pergunta do vídeo de hoje. E eu vim aqui hoje compartilhar um pouquinho da pior dor da minha vida, que eu considero que foi um divisor de águas para a minha história e que eu aprendi a lidar com ela, né, no decorrer da minha vida. E que ela é o start de uma nova vida para mim. Para contextualizar, vamos começar do início, né? Em 2019, eu decidi me separar do pai dos meus filhos e nós fizemos um acordo, houve uma sentença em que nós dissolvemos a união, a guarda por opção ficou comigo nesse primeiro momento e nós seguimos a vida tranquilamente, tudo na mais perfeita paz do Senhor. Aí, depois disso, eu segui a vida normalmente com os meninos e no final de 2019 eu decidi me mudar de cidade para entrar numa pós-graduação que eu já estava fazendo à distância. Então eu me mudaria de município para poder começar uma nova vida em um outro município. E eu lembro que eu orei, pedi direção de Deus, e aquilo de fato era da vontade do Senhor para mim. E eu me mudei, né? Decidi me mudar porque Deus foi confirmando que Ele estava comigo nesse processo. Eu pedi uma segunda confirmação, Deus me deu essa segunda confirmação e assim eu prossegui com os preparativos para essa mudança. E eu lembro que eu tive um sonho. Até então, na época, eu não sabia que era relacionado a isso. Hoje eu sei, mas na época não tinha nem como saber, né? E que eu tive um sonho em que eu estava no rio da minha cidade, lá onde eu nasci, e estava só eu sozinha nesse rio, não tinha mais ninguém. Um rio raso, e eu estava em cima do que lá eles chamam de jirau, que é uma madeira assim nesse formato, e que ele é fincado no chão aqui, e aqui a pessoa fica em cima. E eu estava em cima aqui e segurando aqui. E aí eu estava nesse rio sozinha, e na hora assim eu lembro que eu vi um tubarão vindo nesse rio. E na hora eu me assustei muito, porque eu falei, meu Deus, um tubarão nessa água? Como assim um tubarão aqui? E ele veio na minha direção. E eu falei, meu Deus, vai me pegar, vai me morder, vai me matar. E aí esse tubarão veio, ele bateu nessa estrutura aqui embaixo da madeira e eu caí na água. E aí nisso que eu caí na água, eu comecei a procurar. Falei, ele vai me matar, onde está esse tubarão? E esse tubarão só ia embora, sumia. E eu vi ele indo embora. E aí, nisso que eu tava procurando ele, e depois eu vi que ele foi embora, estava indo embora, essa água começou a ficar escura, e eu fui descendo, afundando nessa água. E aí eu lembro que eu pensei, no sonho, eu pensei, meu Deus, eu não tô mais encontrando saída, eu não tenho mais como nadar para sair dessa água, eu vou morrer. E aí, isso foi ficando mais escuro, e aí eu fechava os olhos e me entregava, falava, não tenho mais o que fazer, eu vou morrer. E quando eu fechava os olhos, eu acordei, né, com esse sonho. E aí, a vida seguiu, eu fiz um acordo com a família paterna de que eu deixaria os meninos com eles 6 meses, né, meus filhos, e que depois desses 6 meses eu buscaria eles de volta para residir comigo no meu novo município. Era só o tempo de eu me instalar devidamente nesse novo município. E assim foi. E aí, em 2020, deu a pandemia e eu retornei desse município para onde eu estava morando e decidi que eu iria pegar os meninos de volta para ficar comigo, na época na casa da minha mãe, porque eu estava no mesmo município que eles, né? Então não tinha por que eles estarem em outra casa. E aí foi quando eu fui avisada de que eu não tinha mais a guarda dos meninos para eu poder requisitá-los de volta. E, gente, assim, sendo bem sincera, quando eu recebi essa notícia, foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. Eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu senti uma dor enorme aqui nessa região. Parece que quebrou algo, assim, no meu peito, assim. E na hora eu comecei a tremer muito, eu comecei a sentir meu corpo tremer inteiro, assim. E eu não sabia o que estava acontecendo.
E a minha primeira atitude e sentimento foi: não, isso não está acontecendo comigo. Isso não está acontecendo comigo. E dando uma pausa um pouco aqui nessa história, para falar sobre dor. Porque quando a gente passa por uma dor como essa, que para mim foi a pior dor de toda a minha vida até aqui, a gente não está preparada. A gente não está preparada, por mais que seja avisado, não está preparado. Por mais que seja algo esperado, você não está preparado, quando de fato aquilo acontece. E a negação vem, o desespero vem. Eu lembro que eu fiquei completamente, assim, desesperada. Eu literalmente, assim, eu saí da minha sanidade. Eu me senti, assim, extremamente confusa, extremamente fora, assim, de mim mesmo. Eu entrei em um lugar mental, que nem eu sei explicar que lugar que era aquele, de tanta confusão, de tanta loucura. E eu fiquei muito desesperada, e eu fui pra cima, e eu queria brigar, e eu não sabia como lidar com aquilo. E eu tinha certeza, assim, que aquilo era o meu fim, aquilo era pra me matar, eu não ia passar daquilo mais, eu não ia conseguir. E eu demorei muito tempo procurando respostas, porque eu olhava pra fora, eu queria achar alguém, eu lembro que eu procurei muito, eu busquei muito, alguém que tivesse passado pela mesma situação que eu, para me dizer como sair daquilo, e eu não encontrava. Eu procurava com alguns amigos advogados, se tinha alguém, eu até ouvia algumas histórias de pessoas que passaram por isso, mas não era alguém que já estava superado. Eram histórias em que a pessoa estava brigando ainda. E eu queria alguém que tivesse já passado por aquilo, na esperança de que eu fosse passar por aquilo também, de ter um caminho que alguém pudesse me ensinar. E eu não encontrei. E em todo esse processo de dor, de sentir dor, eu percebi assim, que as pessoas têm meio que uma receita pronta. É como se todo mundo chega para te dizer o que você pode fazer, o que você deve fazer. Eu lembro que muitas pessoas chegaram para mim e falavam: por que você não deixa para lá? Só que dentro de mim eu não conseguia fazer isso. Na minha mente isso não era uma possibilidade. Muitas pessoas falavam para me orar mais, para eu jejuar mais. Muitas pessoas até falaram que deixar eles não era a voz de Deus, era a voz de outra pessoa, menos de Deus, que Deus jamais ia permitir isso. E eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu procurava o tempo todo uma referência de superação, de como eu fazer para ser melhor, de como fazer para doer menos, e eu não encontrei. E hoje eu estou aqui abrindo essa história para você que está me ouvindo e que tem uma dor, de que tudo bem, é normal você não saber o que fazer, é normal você não saber para onde ir, você não saber como fazer, é normal. Não se culpe por estar desesperado, porque às vezes a gente se culpa, né, por perder o equilíbrio, o controle. Às vezes a gente se julga assim como o baluarte das pessoas e na primeira dor que a gente tem, a gente simplesmente se desestrutura completamente. E a dor também, ela é um processo. Se teve um aprendizado que eu tive e que eu quero passar nesse vídeo, o primeiro aprendizado que eu tive é que a dor, ela não tem um manual. Não existe eu chegar para você e falar como você vai sair da sua dor. Porque toda dor é um processo de amadurecimento da alma. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada. Então, se você também, assim como eu, está procurando uma forma, uma receita ou alguma dica de alguém que já passou por isso, que se você fizer igualzinho, você vai passar também? Não, não vai. Porque essa jornada, ela é sua, a minha jornada é minha. E a gente entender que cada um tem o seu tempo, faz com que a gente saia mais rápido disso, por incrível que pareça, né? Não querer pular a dor, não querer sair por tudo dessa dor, mas entender que ela veio e que ela vai passar. Que assim como ela veio, ela também vai.
e que você vai aprender alguma coisa com isso que às vezes a gente ainda não sabe, demora muito tempo para saber. Ou talvez não saiba o porquê de tudo isso que a gente passa, né? Mas a dor, ela não vem para ficar para sempre, ela vai passar. E o segundo aprendizado que eu considero que eu tive com a minha dor, com a pior dor da minha vida, é de que as respostas não estão fora, estão dentro. Enquanto eu procurei fora, eu considero que eu demorei até entender que o que eu estava buscando eu não ia encontrar fora, eu não ia encontrar na história de outras pessoas, eu ia encontrar dentro, quando eu me voltasse para mim, quando eu me voltasse para o que Deus estava fazendo na minha vida. Então eu quero te encorajar hoje, a você que está ouvindo e que tem uma dor, que tenha vivido a sua pior dor nesses dias. Enquanto todo mundo está em festa, todo mundo está celebrando ano novo, tem gente que entrou um ano só sendo mais um ano, igual aos meus, que foram vários anos da mesma coisa. Não era nada novo para mim, dentro de mim. Te encorajar mesmo a que, por mais que você não entenda nada agora, por mais que esteja escuro, por mais que esteja muito difícil, que você não saiba o que fazer, que você esteja desesperado, tentando um alívio, tentando um escape, entenda que a sua dor vai passar. Você não vai morrer nisso. Pode ser que um falso eu morra. Eu sempre costumo dizer que a Kelly que eu era, eu não sou mais. De fato, uma Kelly morreu com esse processo. Mas tem uma Kelly que ficou em meio ao caos. E essa Kelly, essa jornada, eu vou documentando aqui para vocês depois. O que eu vivi depois disso, o que eu aprendi, o que eu estou vivendo com tudo isso. Mas essa dor, ela passa. E a gente não morre com ela. Um falso eu morre. Mas a nossa essência, ela nunca vai morrer. A nossa essência, ela vai ser podada justamente para avançar, para crescer, para aparecer, para evidenciar. E que você procure dentro de si, as respostas. E não é fazendo 1 milhão de coisas, é entrando no seu quarto, fechando a porta. Se você acredita em Deus, ore a Deus, peça direção. Porque às vezes a gente quer muito fazer para ser curado. A gente quer fazer para sair logo. E às vezes Deus quer que a gente fique quietinho e Ele mesmo vai fazendo a limpeza do nosso coração. Ele mesmo vai tirando as cascas, Ele mesmo vai fazendo tudo que é necessário para a gente conseguir avançar. Então a gente precisa parar para que Ele possa fazer, que tem que ser feito em nós. E é com essa mensagem hoje que eu quero te encorajar, se você quiser compartilhar a sua pior dor aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdos como esse, se quiser acompanhar um pouco mais a minha jornada, que eu vou relatando aqui aos poucos, né, nos próximos vídeos, é só se inscrever, ativar o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!